Ó, vamos lá então, pessoal. Vamos recapitular então um pouco da álgebra das proposições. Se eu não estou em erro, a gente fez a questão 1 e a questão 2. Depois a gente vai dar prosseguimento nas demais questões. Ao final, a gente vai fazer, então, como eu disse, uma revisão. Vou repassar cada um do material que eu tenho, que a gente já viu, como uma revisão para P1. Ok? Vamos lá. Na álgebra das proposições, o que nós temos aqui? Na verdade, o que nós temos aqui são as demonstrações de proposições que são equivalentes. E por elas serem comuns, e terem características próprias, elas recebem nomes, idempotência, comutatividade, associatividade, e algumas leis, como eu já falei, como a lei de De Morgan, por exemplo, a lei das identidades, a da implicação, a da contrapositiva, elas são um pouco mais utilizadas do que as demais. Então, lá, a De Morgan é importante porque a gente consegue verificar como faz uma negação de uma proposição composta, no caso de uma disjunção ou de uma conjunção. A gente nega cada uma das proposições e transforma o conectivo de ou para E ou de E para OU. No caso da nossa identidade, a gente verifica o que acontece quando a gente tem alguma coisa, um P de junção com uma tautologia, sendo equivalente à própria tautologia, ou uma conjunção com uma tautologia, sendo equivalente ao próprio P. Quando a gente fala em P, gente, só recapitulando, relembrando, pode ser qualquer coisa. Poderia ser um P ou Q. Entenderam? P ou Q e uma tautologia seria equivalente ao próprio P ou Q. Tá? Não somente P, porque o que importa, nesse caso daqui das identidades, é a conjunção ou adjunção com uma tautologia, com uma contradição, gerando o próprio alguma coisa, ou a própria tautologia, ou a própria contradição. No caso aqui da implicação e da contrapositiva, nós temos as equivalências. Na implicação, a equivalência de uma condicional para uma disjunção, ou de uma condicional para outra condicional, no caso da contrapositiva. Também é feito aqui na equivalência a disjunção, a parte em que a gente separa uma bicondicional em duas condicionais, com uma conjunção. Então, essas são as nossas principais regras de equivalência. Nossas regras, nossas leis da álgebra das proposições. Como a gente viu nos exercícios. Não é verdade que, então, a gente já cria lá o nosso não. Abre parênteses. Se Pedro está em Roma, é uma... O C já nos indica que o conectivo vai ser uma condicional. Pedro está em Roma é o nosso P. Então, nosso conectivo, Paulo está em Paris. Então, nós temos uma proposição. Não, abre parênteses, P, então... P, então, Q. Então, a gente precisa utilizar alguma dessas que está aqui para achar a equivalente.
Se a gente já tem que é uma condicional, a gente tem que procurar as regras que sejam da condicional. No caso, a implicação ou a contrapositiva. Nas respostas, a gente verifica que não existe nenhuma resposta com uma outra condicional. Dessa forma, a gente já entende que a gente vai ter que olhar para a implicação, onde de P então Q, a gente chega em não P ou Q. Como a negação nega um parênteses inteiro, e a condicional está dentro desse parênteses, a gente não precisa se preocupar com o não é verdade que, pois nós temos 3 alternativas que também começam com não é verdade que. Então, basta a gente fazer o quê? Achar a equivalência dessa condicional. Como a gente viu lá em cima, nós teremos que achar o não P ou Q. Então, nesse caso daqui, a gente tem que, se P é Pedro está em Roma, não P é Pedro não está em Roma. Nós temos 2 opções, Pedro não está em Roma. Ou, os dois têm o conectivo ou, e aí o que. Nesse caso daqui, existe o não, então descartamos a letra C e ficamos com a letra D. Não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris. Nossa resposta. Na 2. Mesma ideia. Se gato é felino, então a condicional, cachorro não é felino. Gato é felino P, cachorro é felino Q. Nossa expressão fica P, então não Q. Só que dessa vez, a gente só tem respostas de condicionais. Então, nesse caso, nós iremos utilizar a contrapositiva. P, então Q. Só que no nosso enunciado, nós temos P, então não Q. Como na contrapositiva a gente inverte o lado e inverte o sinal, o não Q vai ficar apenas como Q. Nós teremos, então, como resposta Q, então não P. Quem é Q? Q é cachorro é felino. Então, a gente vai ter que procurar um cachorro é felino. Temos essas duas. Então, não P. Então, gato, opa, esse daqui não tem o não. Nossa resposta é letra S, cachorro é felino, então gato não é felino. P, então, não P. Ok, pessoal, em relação a essa recapitulação que a gente fez? Ok. Beleza. Então, vamos fazer agora, vamos fazer só 3, tá, gente? Depois a gente faz a 4. Vamos deixar aqui. Deixa eu reposicionar aqui. Dar a negação. Espera aí que eu abri o Word. Cadê o Word? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Então, então, o que nós temos aqui na 3? Dar a negação. Vamos considerar
o é falso e o não é verdade, eu abasto apenas para a primeira proposição. Ou seja, nesse caso daqui, rosas são vermelhas e violetas são azuis. A gente tem que achar equivalente fazendo a negação. Temos que fazer a negação. O é falso que está frio, a gente entende só para o está frio. Então, não está frio ou está chovendo. Então, esse não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano, então a gente entende. O pai de Marcos não é pernambucano. Não é verdade que as vendas estão diminuindo, a gente entende então. As vendas não estão diminuindo. Jorge não estuda física. Ok, pessoal? Na hora de colocar aqui, se a gente colocasse o não é verdade e fizesse a negação, simplesmente a gente iria retirar aquele não que está do lado de fora do parênteses. Então, não ia ter graça fazer esse exercício. Então, é só considerar o não para essa primeira proposição, ao invés de ver ele como um conjunto. Perfeito? Vamos lá. Cadê? Então, 18h57. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos até às 17h05. 7 minutos para vocês, para fazerem isso daqui. Vocês vão ter que utilizar alguma dessas regras para fazer a negação de cada uma delas. Aí eu vou querer a frase negando a frase existente. Tá bom? 7 minutos aí. Vai chegar lá. 17h05. Vamos lá então, pessoal. E aí? Foi fácil? Foi difícil? O que vocês acharam? Até agora tá bem tranquilo. Tá. Mas eu tô na D. Eu não cheguei na E ainda. Você pode me dar mais 2 minutos? Posso, lógico. Vamos fazer o seguinte, Ana. Me dá a resposta da A. Tá. Deixa eu passar aqui. Rosas são vermelhas e violetas são azuis. Isso. Aí eu separei o P e o Q, separei o conectivo, coloquei P e Q. No caso, seria uma negação, então seria não P e não Q, que daria rosas não são vermelhas e violetas não são azuis. Não era essa a ideia, porque como a gente tem aqui rosas são vermelhas e violetas são azuis, a gente precisa negar essa expressão como um todo. Então, para a gente negar essa expressão como um todo, realmente, a gente tem lá P e Q. Porém, a gente vai usar o parênteses e o não para negar ele como um todo. E aí, com isso, a gente vai ter aqui o nosso De Morgan. Olha ele aqui no caso 8, na regra 8. Não, P e Q. Então, não, P, rosas são vermelhas, e Q, violetas são azuis. E aí, a equivalente dela daria esse nosso amigo aqui. Não P ou não Q. Entendeu, Ana? Entendi. E aí, nesse caso daqui, como é que ficaria essa frase, Ana? Olhando para a expressão equivalente. Eu acho que ficaria é falso que rosas são vermelhas e violetas são azuis. O é falso que, tirando aqui que eu coloquei o considerar, o é falso ou não é verdade, nós utilizamos para negar uma proposição composta, como é o caso daqui. Se a gente fizesse, se eu falasse assim, me traduzam isso daqui, essa expressão, quando a gente coloca o não e o parênteses, a gente inicia a frase com é falso que.
Então, nesse caso daqui, a gente tem uma negação de uma proposição simples. Então, a gente nega colocando o não antes do verbo. Nesse caso daqui, nós teríamos P. Rosas não são vermelhas e violetas não são azuis. Nesse caso, o ou, né? Porque a gente muda o conectivo. Isso, no caso, o conectivo seria o E, mas o não teria que entrar antes do são, no caso, que seria o verbo. A resposta, então, fica: rosas não são vermelhas ou, porque o E vira ou violetas não são azuis. Agora fez sentido. Beleza. Eu não tinha visto que vira naquele De Morgan ali. Esquisita essas regras, ainda mais porque já tem muita regra para lembrar. E os conectivos são tudo igual. Não, então, se você olhar, cada um, e é justamente isso que diferencia eles, é que cada um utiliza o conectivo para se identificar. Então, nesse nosso caso daqui, por exemplo, associatividade. Nós temos um ou do lado de fora e um ou do lado de dentro. Ele se diferencia da distributividade porque a distributividade, por exemplo, ele tem um ou do lado de fora, porém ele possui um e do lado de dentro. Então, quando a gente tiver um ou do lado de fora e um e do lado de dentro, nós vamos utilizar a regra da distributividade. Quando a gente tiver um ou do lado de fora e um ou do lado de dentro, nós vamos utilizar a regra da associatividade. Se a gente tiver uma condicional, nós teremos que verificar qual vai ser o nosso objetivo. Se a gente quer decompô-la numa disjunção ou se a gente quer decompô-la numa outra condicional com as proposições diferenciadas. Então, cada uma dessas regras possui seus conectivos, e são esses conectivos que vão indicar qual regra que a gente vai utilizar. Entendi. Ficou bem mais claro agora. Porque Legal. tem tanto T que ou não sei o que. Mas aí eu tenho só mais uma dúvida. O distributividade, ele precisa de ter 3 preposições. Nesse caso daqui. Isso, eu não poderia ser. Eu poderia ter aqui, por exemplo, que e que. Não precisaria ser um R, entendeu? Ah, tá. Entendi. É isso. Legal. Obrigado. Então, pessoal, quem é que se voluntaria para fazer o é falso que está frio? Ou seja, nesse caso, vamos ler. Não está frio ou está chovendo? Quem pode fazer essa ligação para mim? Vamos lá, gente. A gente aqui está tentando simular como lá na sala. Lá eu peço para vocês se voluntariarem, mas lá eu pego uma lista de assinaturas e digo, ó, por favor, fulano. Mas aqui eu fico com receio de falar fulano e fulano não está nem prestando atenção. Então, prefiro que se voluntariem. Então, esse é falso que está frio ou está chovendo seria um não P ou que. Isso. E o não P ou que, ele é equivalente ao P então que. Não, nesse caso, olha só, a gente vai dar a negação, a gente só vai fazer a negação. Não. Entendeu? A gente não vai procurar o equivalente. Você está correto na sua ideia de pensar na equivalência. Você pensou nisso daqui, não foi? Na implicação. Foi, isso. Então, não, mas o que o exercício pediu era só para dar a negação disso. Então, você converteu corretamente, achou lá o não P ou que. Só que agora a única coisa que você precisa fazer é fazer a negação, ou seja, colocar o parênteses, né? Falso que. Colocar o não e verificar como ela fica aplicando o De Morgan. Ué. Entendeu? Mas... Sim. Mas para o De Morgan... Não tem problema de eu ter o não aqui. Porque o que vale é ele fazendo uma negação de um desses dois aqui, ou uma disjunção. De V ou E.
E, do ou e. Entendi. então, eu posso ter aqui, né, no caso, a gente vai utilizar a regra 7, né, vamos fazer a negação, que é isso que ele está fazendo aqui, de alguma coisa que seja ou uma disjunção ou uma conjunção. Nesse nosso caso, a gente vai fazer da disjunção, então vai ficar não, não P ou Q. E aí, qual que é o equivalente dela, já que não é exatamente a mesma coisa aqui? P ou não Q, então. P ou não Q, exatamente. Ah, tá. Fica aqui. Qual ficaria a frase? P, calma aí. P, então, não Q, então seria está frio. Calma aí. É a regra 7. Isso, está frio. Está frio e não está chovendo, então. Exatamente. Tá, entendi. Ô, professor. Estava perdido no que era para fazer. Tranquilo. Diga. Então, nesse caso, a proposição pouco importa. O que importa é o conectivo. O que importa para a gente identificar o que a gente vai fazer é o conectivo. É o conectivo que vai indicar assim, vamos utilizar associatividade, distributividade, o que exatamente a gente vai utilizar. E como eu falei, aqui a gente pode, em alguns casos, né, eu acho que eu falei justamente na identidade. Eu tenho um P e uma tautologia. Na verdade, o P ele pode ser uma proposição composta, Q ou R. Q ou R e uma tautologia vai dar o próprio Q ou R, vai ser equivalente ao próprio Q ou R. Que no nosso caso aqui a gente está representando apenas pelo P. Ok? Mas, por enquanto, nesse exercício aqui da negação, a gente não está vendo isso. A gente basicamente está aplicando... a gente está aplicando aqui De Morgan. Muito complexo isso daí. Não, fazendo mais exercício, a gente vê que é mais tranquilo. Não é bicho de 7 cabeças, não. Então, vamos lá. Vamos para... A gente tem 7 minutos e meio. Vamos fazer essas 3, ainda dá para corrigir. Então, mais um voluntário aqui para o pai de Marcos não é pernambucano ou a mãe é gaúcha? Alguém? Seria, no caso, é verdade que o pai de Marcos é pernambucano e que a mãe não é gaúcha. Ou é verdade, a gente nem precisaria colocar, né? Qual é a nossa expressão, a primeira expressão? A gente tem, então, um não P ou o quê? O que nós iria colocar aqui no De Morgan na regra 7, né? Visto que o conectivo é o ou. Correto? Sim. Isso. E como a gente quer fazer a negação, a gente vai colocar e vai ficar assim, não, não P ou Q. E aí a solução para ele, a gente não precisa do é verdade. Então, como é que fica? Me diz aí. Não P. É o pai de Marcos. Desculpa. Não, continua. O pai de Marcos é pernambucano e que a mãe não é gaúcha. Isso, exatamente. Então, o pai de Marcos é pernambucano, porque ele já tinha um não, com outro não, fica só o próprio P. A gente muda o conectivo de O para E e nega o Q. Então, o pai de Marcos é pernambucano e a mãe é gaúcha. Beleza. Letra D. Quem faz aí? Professor, Sim. professor, por que muda de E para O? Então, porque é a expressão equivalente. Quando a gente vai fazer, se você fizer apenas P ou Q, você vai ter lá uma coluna de resposta. Se você aplicar a negação nessa coluna de resposta, você vai ter, né, a inversão dela. E se você fizer essa expressão daqui, você vai obter a mesma coluna de resposta da negação de P ou Q. Por isso, a gente
inverte. Foi observado que basta inverter o nosso conectivo. Se ajudar alguém aí, é só pensar como se fosse menos um na matemática, que multiplica o parênteses e troca o sinal de todo o que está dentro do parênteses. É uma forma de lembrar. Ah, entendi. Então, os sinais também têm contrários, né? Exatamente. Como se fosse menos, e aí vai multiplicar e mudou. Entendi, tá certo. Beleza. 4 minutos e 20. Quem faz a D? Voluntário, voluntário. Estamos escutando? Alô? Vamos lá, João. Vamos lá. Ficaria... As vendas estão diminuindo ou que os preços não estão aumentando? Isso aí. É isso aí. Como a gente tem o conectivo E, a gente vai utilizar a 8. Como a gente está sempre colocando a primeira proposição como negação, então fica não P e Q. Os exercícios não estão mudando muito, uma vez que o B também era assim, né? E aí a gente tem que colocar o não com não, vai acabar ficando P ou não Q, e é como você falou, as vendas estão diminuindo ou os preços não estão aumentando. Perfeito. E a E, Jorge não estuda física. Quando a gente tem esse mais, eu vou evitar de usar ele, mas quando a gente tem esse mais, a gente tem a nossa conjunção implícita. É como se a gente tivesse o E aqui. Então, deixa eu aproveitar, deixa que eu faço esse último aqui, mostrando que existe o gabarito aqui embaixo. E aqui ele já vai demonstrando o que foi feito. Qual era a expressão, nesse caso daqui das rosas são vermelhas e violetas são azuis. Como é que ficaria negando, qual seria equivalente e qual é a resposta. Mesma coisa para o B, para o C, para o D. E o E, não é verdade que Jorge estuda física, ou seja, Jorge não estuda física, mas não química. Não P, E, como eu falei, é implícito. Nesse caso daqui, nós temos o não Q. Vamos fazer a negação de... Então, fica não P, E, não Q. Dá o simples P ou, a gente muda o nosso conectivo de vira ou, P ou Q. Então, Jorge estuda física ou estuda química. Ok, pessoal, em relação a esse exercício 3? Uhum. Esse último letra E também usou o Morgan também? Sim, sim. Todas elas utilizam o Morgan, porque o Morgan é o único que faz a negação de uma proposição composta, de conjunção ou disjunção. Beleza, pessoal. Então, como está faltando 1 minuto, eu vou fechar essa sala e vou reabrir para a gente continuar os exercícios. Ok.